Boa noite, seja bem-vinda a mais uma live. Hoje é dia de falar sobre constelação familiar, sobre um novo olhar para a vida, sobre um olhar sistêmico para a vida. E enquanto o Instagram vai avisando que a gente iniciou, vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Me fala se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, por favor. Constelação familiar. Sejam muito bem-vindos. Constelação familiar. Gabi, Júlia, Rafael, Fábio, sejam bem-vindos. Um novo olhar para a vida. Me fala se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, por favor. Para a vida. Pronto. Aí vou fixar aqui o comentário para que todo mundo consiga saber sobre o que a gente está falando. Pronto, bora lá. Decidi fazer essa live antes de começar a falar sobre o tema especificamente, sobre trazer alguns casos, né? Ontem nos stories postei uma mensagem falando sobre grande parte das pessoas, a hora que está um passo de conquistar aquilo que deseja, desiste. E eu vou falar alguns pontos que podem ser porquês de estar fazendo você sabotar a sua vida. A constelação eu vou explicar um pouquinho para vocês e fui anotando as dúvidas que vocês enviaram na caixinha, que eu recebo por WhatsApp, enfim, para falar mais sobre. Mas o ponto da constelação, que a gente trabalha dentro da constelação, é justamente identificar as dinâmicas inconscientes que fazem você sabotar a sua vida. Porque se racionalmente você deseja algo, as coisas não estão fluindo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu decidi fazer essa live, né, falando sobre constelação especificamente, trazendo casos reais, porque isso que é importante, né, ok, isso entendi, mas eu quero saber como que isso me ajuda, né, como que isso faz a diferença na minha vida. É isso que eu vou trazer, não vou ficar falando sobre técnica, sobre termos técnicos nem nada, porque o que a gente busca são respostas, né, formas de o que eu preciso fazer, como que eu preciso olhar, o que precisa ser diferente a partir de agora, e é isso que eu vou trazer. E eu vi que muitas pessoas tinham dúvidas e faz um tempo já, é claro que todo o conteúdo que eu trago aqui tem sempre esse olhar sistêmico e vou explicar o que é isso, mas fazia tempo que eu não fazia uma live específica falando sobre constelação, eu fiz no ano passado e decidi fazer essa nova live para que fique disponível para quem quiser tirar dúvidas, quem quiser compartilhar, enfim. E eu acredito que é algo muito importante, é algo que fez muita diferença na minha vida, é algo que eu vejo fazer diferença na vida das pessoas que constelam, que participam, que começam a ter esse conhecimento e que eu acho importante que cada vez mais pessoas saibam e entendam como lidar com o que acontece aí dentro, por que as coisas não estão acontecendo como deveriam, por que eu quero algo, mas ao mesmo tempo eu me saboto, por que os mesmos ciclos sempre se repetem. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esse novo olhar para a vida, sobre esse olhar para a vida de uma forma macro, de uma forma sistêmica. O que isso quer dizer, Su? Vou dar o exemplo de quando a gente está em uma empresa. Eu trabalhei durante muito tempo com desenho de processos, né? O que é isso? Com melhoria de processos. Então, eu trabalhava em uma determinada área onde eu tinha que desenhar qual era o passo a passo para as pessoas seguirem ali. Então, se isso acontecer, você vai por esse caminho. Se não acontecer, você vai por esse. E quando a gente vai trabalhando em processo, quando a gente olha para uma empresa, por exemplo, e vou trazer isso para a constelação familiar, porque tem a constelação organizacional também, quando a gente olha para uma empresa, algo que uma área faz afeta diretamente na outra. E isso vale para a nossa vida como um todo. Vou dar um exemplo prático. Se você sair agora da sua casa, você vai encontrar determinadas pessoas. Se você sair com 1 minuto de diferença, com 2 minutos, você vai encontrar outras pessoas. Então, todas as ações que você tem acaba reverberando no que vai acontecer para a sua vida. E a constelação, né, quando a gente fala sobre constelação familiar, né, e por que tem esse nome, eu gosto sempre de explicar isso, e a gente já vai falar sobre isso na prática, tá? Mas é importante, e voltando um pouquinho, a gente está em um mundo de muito imediatismo, de Su, fala logo o que é, como que isso vai resolver minha vida, como que não sei o que, de eu quero tudo para ontem, e vídeo 15 segundos, mais do que isso já perco a paciência.
E quando você fica muito nesse imediatismo de qual é a resposta, qual é a resposta, qual é a resposta, qual é a resposta, isso vai causando cada vez mais ansiedade, cada vez mais sensação de insaciedade. O que isso quer dizer? Vem aquela sensação de eu preciso de mais, ainda não tá suficiente, ainda não tá suficiente. Isso vai causando um desgaste gigantesco, uma insegurança. Então, respira, que isso é essencial. Com relação à constelação, então antes da gente trazer casos práticos e aí foi fazendo sentido, foi tendo insight, clica aqui no coraçãozinho para eu saber que tá fazendo sentido, pode enviar dúvida aqui nos comentários, clica no aviãozinho para compartilhar, para que mais pessoas possam assistir e aproveitar esse conteúdo. A palavra constelação, né, quando a gente olha aqui no Brasil, a primeira coisa que a gente pensa é em estrelas, né? Porque no português conecta, né? A gente fala constelação quando tá atrelado ali com as estrelas. Mas o que acontece? Quando a palavra veio do alemão, quando ela foi traduzida para o português, para nós ficou um pouco sem sentido. Mas no alemão, o que significa? Que é justamente o que a gente trabalha dentro da constelação, é colocar em ordem, ordenar, organizar o nosso sistema familiar. Por quê? Pode ser que hoje você não esteja ocupando o seu lugar. Su, o que isso quer dizer? Vou trazer primeiro alguns sintomas e aí vou explicando, porque aí você já vai se identificando, aí a gente ergue as anteninhas, né, para prestar atenção. Quando vem muita exaustão, quando você tem a sensação que tá patinando, quando tá um passo de conquistar aquela coisa e aí você desiste, quando você percebe que os mesmos ciclos sempre se repetem, quando você vive ali na correria e parece que ainda não é suficiente, são sintomas, são indícios que você não está no seu lugar. E na prática, o que isso quer dizer, estar no lugar? Quando você olha para sua família, pensa que como se sua família estivesse em um estádio de futebol. E aí, no estádio de futebol tem algumas... Só tô arrumando aqui, porque senão meu macacão abre. Pronto. No estádio de futebol, tem aquelas cadeiras numeradas. E imagina como se cada pessoa da sua família tivesse um número. Tivesse uma cadeira ali marcada. Quando você não está no seu lugar, quer dizer que você não está naquela cadeira que tem o seu nome. Você está ocupando a cadeira de outra pessoa. E eu vou explicar um pouco essas dinâmicas. Vou trazer alguns exemplos práticos aqui de casos que eu já atendi, de coisas que eu já vivenciei para que fique mais claro para vocês. Mas antes, e já trazendo, na verdade, exemplos práticos, eu quero falar sobre a base, né, de quando a gente olha, de quando a gente trabalha a constelação familiar. Existem 3 leis sistêmicas ou ordens do amor que foram identificadas. Na verdade, são 3 leis que são essenciais para que todos os tipos de relacionamento possam ser mais saudáveis, inclusive o seu relacionamento com a sua vida. E eu vou explicar, e é importante, eu vou trazendo casos que aconteceram dentro da constelação, né, de casos de pessoas que já vieram para constelar, para que você possa identificar isso na sua vida, porque é o primeiro passo, é esse tomar consciência de caramba, ó, isso aqui eu tô fazendo desse jeito que a Su falou que pra mim não é tão saudável. E aí você já pode ir fazendo pequenos movimentos, tá? Quais são essas 3 leis sistêmicas ou ordens do amor? A primeira lei sistêmica é o pertencimento. O que isso quer dizer? Que todos têm o direito de pertencer. E que, na verdade, a necessidade básica do ser humano é de pertencer, é de fazer parte de algo, é de não se sentir excluído. E o que acontece? Que é um dos pontos que pode estar fazendo, a hora que você está um passo de conquistar alguma coisa, você se sabotar de uma forma inconsciente, porque ninguém fala, eu vou sabotar minha vida, né? Então, o que pode acontecer? É justamente essa necessidade de pertencer, para que você não se sinta excluído, excluída do seu sistema familiar. Muitas pessoas acabam sabotando a própria vida. E aí vou trazer exemplos práticos, tá? Um exemplo prático de caso com relação a pertencimento que eu já vi dentro da constelação. Vou falar primeiro sobre financeiro. Teve um caso de uma pessoa que veio para constelar e ela trouxe a seguinte situação. Su, eu consigo fazer dinheiro, ela tem o próprio negócio, eu consigo fazer dinheiro, só que do mesmo jeito que vem, vai. Então, se em um mês eu consigo ter um faturamento maior, acontece algum imprevisto que esse dinheiro vai embora. Na mesma velocidade que ele vem, ele vai embora.
E aí, a hora que a gente foi olhar dentro da constelação, porque a constelação é como se a gente pegasse um drone e olhasse sua vida lá de cima. Então, é como se a gente identificasse para onde o seu coração, para onde o seu emocional está olhando. Porque o racional, ele direciona. Racionalmente você sabe o que você quer, você tem seus desejos, a grande parte das pessoas tem consciência do que quer conquistar. Só que se as coisas não estão indo, ou ciclos sempre se repetindo, seja nas relações, seja na carreira, eu mudo de empresa, mas as pessoas sempre me sobrecarregam, as pessoas sempre se aproveitam, ou para todas as empresas que eu vou, tem sempre alguma questão de um gestor que é mais grosseiro. Nossa, toda vez na minha vida acontece tal coisa, e aí é importante você olhar. Então foi essa situação que a pessoa trouxe. Eu consigo, da mesma forma que o dinheiro vem, ele vai. A minha vida, meu financeiro é como se fosse uma montanha russa. O dinheiro vem, mas o dinheiro não fica. A hora que a gente foi olhar para a constelação, lembra que eu falei? A gente está falando sobre a primeira lei sistêmica, que é do pertencimento. De uma forma inconsciente, que aí a gente traz para a consciência dentro da constelação, a gente pega esse drone para identificar o que está acontecendo. De uma forma inconsciente, essa pessoa dizia não para o dinheiro. E por quê? A hora que a gente foi olhar para a família dela, ela vem de origem indígena. E dentro da família dela, né, quando a gente olha, na verdade, para os indígenas aqui do Brasil, o que acontecia antigamente? Existia o escambo, né? Então eu dou algo para você e você me dá algo. Aí eu te dou um espelho e você me dá um pacote de trigo. Existia essa troca. Depois do processo de colonização, começou a vir o dinheiro e começaram a acontecer muitas coisas ali que fizeram muitos indígenas olhar o dinheiro como algo ruim, por conta de tudo que eles vivenciaram e de tudo que aconteceu. E aí o que essa pessoa tinha registrado aqui sem ela ter consciência? Que o dinheiro era algo ruim, que o dinheiro trouxe sofrimento para a família dela. Então, se dentro dela está registrado que o dinheiro é algo ruim e que o dinheiro trouxe sofrimento, e se a grande necessidade de nós, seres humanos, é pertencer, o que acontecia? Ela queria manter o dinheiro longe, mesmo que de uma forma inconsciente, percebe? Porque o dinheiro é ruim, o dinheiro fez mal para minha família, o dinheiro fez com que meus ancestrais sofressem, fossem roubados, passassem por tantas coisas. Então, mesmo que racionalmente ela tinha o desejo que o dinheiro ficasse, emocionalmente esse dinheiro não podia ficar, porque senão ela ia se sentir excluída, ela ia sentir que ela não pertencia, ela ia se sentir desonrando tudo que aconteceu. Tá, Su, entendi. O que a gente faz com isso? Como que a gente lida com isso? Eu vou trazendo as leis sistêmicas, vou trazendo exemplos, vou tirando as dúvidas de vocês, vou trazer vários casos práticos aqui para vocês irem se identificando. Quando acontece isso de eu não posso, de uma forma inconsciente, aí a gente traz para consciência dentro da constelação. O dinheiro não pode ficar, porque o dinheiro dentro da minha família é algo ruim, e aí o dinheiro vem e não fica. E é o que a gente chama de lealdade familiar. Eu estou repetindo esses padrões, mesmo que de uma forma inconsciente, dentro da constelação a gente traz consciência. Só que é por amor. Eu vi esses dias uma frase que eu achei muito linda e que eu acho que traduz muito bem o que é a constelação. A frase dizia assim: constelar é transformador em amor. E eu falei que é por amor. Né? Isso, mas tá falando que é por amor o dinheiro não ficar. Sim, só que é por um amor cego. A gente tem dois tipos de amor. O amor cego, ou o amor infantil, e o amor saudável, o amor que vê, o amor adulto, o amor que honra. Honrar é diferente de lealdade. Então, a hora que ela tá fazendo isso é por um amor da criança. Da criança que quer pertencer a qualquer custo, da criança que muitas vezes, e aí você, para quem tem filhos, começa a perceber isso no comportamento deles, de a hora que você não tá bem, a hora que você e o pai estão em conflitos, a hora que acontece alguma coisa, a hora que nasce um irmão mais novo, essa criança começa a adoecer, começam a acontecer coisas com essa criança que antes não aconteciam, porque é um amor infantil.
É como se a criança falasse assim, né? No caso de você estar com algum problema, ou o problema é até um caso que veio para constelar uma pessoa que o filho estava com questões de saúde, a mãe era separada do pai e os pais estavam sempre em conflito. E aí o que acontece? A criança, de uma forma inconsciente, por esse amor cego, fala assim: mamãe, papai, eu sofro por vocês. Ou a hora que nasce esse irmão e a criança começa a sentir que entrou esse irmão, então ela não pertence mais, porque onde que é o lugar dela agora? Onde que ela cabe ali, que é o que a gente chama de movimento de amor interrompido. E aí, de uma forma inconsciente, muitas vezes essa criança começa a adoecer. Ou é uma criança que era um amor, começa a ficar mais rebelde. Por quê? Isso quer dizer que é uma criança ruim? Não. De uma forma inconsciente, essa criança busca chamar atenção, busca com que essa conexão seja feita novamente. Por quê? Ela quer pertencer a qualquer custo. E quando a gente trava, né, quando acontece alguma coisa na nossa vida e que vão repetindo esses padrões, é esse amor infantil. E aí o que a gente faz dentro da constelação? A gente faz movimentos, então você identifica ali essa imagem de como está a sua vida agora, e a gente faz movimentos para que você saia desse amor infantil para o amor que vê. Como que é isso, Su? Porque a hora que a gente, de uma forma inconsciente, sabota a nossa vida para continuar pertencendo, ou eles sofreram demais, eu também vou sofrer, o que a gente olha muitas vezes, quando você olha para os seus pais com pena, com sensação de dívida, é como se você desonrasse tudo que já houve de sofrimento lá atrás. Então a forma de honrar é você olhar para a sua história, olhar para as dores que você vivenciou, para as dores das pessoas que vieram antes e dizer de coração: já custou demais, em honra a vocês, agora para mim pode ser leve. É entender que você continua pertencendo, mesmo fazendo um pouquinho diferente. Nesse caso dela, mesmo tendo prosperidade. E existe outros pontos com relação a pertencimento, né? Essa lei sistêmica. Se todos têm o direito de pertencer, dentro da constelação também a gente identifica muitas pessoas que foram excluídas. Seja aquele tio que bebia demais, sejam bebês, eu não posso dizer a palavra aqui porque a rede social acaba derrubando a gente, bebês que não puderam nascer, e eu sei que aí vocês entendem o que eu quero dizer, e que muitas vezes isso acaba sendo um segredo dentro da família, e aí é como se aquele segredo, aquele bebê que não podia nascer, a cadeira dele tá livre, você vai lá e senta nessa cadeira. E aí também onde as coisas acabam não indo. Ou existem muitos casos, aconteceu comigo, eu já atendi vários casos também de pessoas, de crianças, né, que se hoje somos adultos é porque nós somos crianças um dia, que vieram de gestações gemelares e que não sabiam. E não sabiam não porque os pais não quiseram contar, porque foi um segredo, porque muitas vezes nem os pais sabiam. Grande parte das gestações são gemelares. Só que o que acontece? Um dos bebês, um dos fetos, muitas vezes vive um dia, algumas horas, 2 dias. E aí, a hora que a mãe descobre que está grávida, esse outro bebê nem existe. Só que o bebê, vou pegar bonequinhos aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Só que o bebê que estava ali junto com o irmãozinho nessa gestação gemelar, tem esse registro dentro dele. Assim como a mãe, porque estava dentro do corpo dela, existe uma conexão muito profunda entre mãe e filho. E a gente vai falar sobre relação com mãe, com pai aqui também, porque a relação com a mãe é a relação mais profunda que você tem. Era uma relação, inclusive, de simbiose, em que você estava ali dentro do útero dela para conseguir sobreviver até que você estivesse pronta para nascer. Mas voltando a essa gestação gemelar. E aí o que acontece? Esse bebê aqui ficou dias, ninguém sabe dele. Esse bebê que sobreviveu, você no caso, aí eu vou trazer alguns sinais de que pode ser, de que você pode ter vindo de uma gestação gemelar. E por que eu falo sinais? Porque nós, seres humanos, hoje em dia existe uma grande mania de querer encaixotar todo mundo, de querer colocar regra, ou é assim ou é assado, ou é desse jeito ou desse jeito, ou faz desse jeito que tá certo, desse jeito faz errado. Só que cada ser humano é único, cada ser humano tem a sua própria história,
Cada ser humano tem o seu próprio sistema familiar, e mesmo se fossem, né, a gente falando de gêmeos nascidos no mesmo dia, da mesma barrigada, né, como o pessoal costuma falar, cada um tem sua história e cada um tem sua percepção de mundo. Então é essencial, a gente consegue identificar, por isso que não tem resposta pronta. E aí dentro da constelação que a gente identifica, mas eu vou trazer para você começar a perceber. Essa pessoa que fica, eu inclusive atendi um caso esses dias de uma pessoa que veio constelar, e ela estava com a vida totalmente travada e sentiu uma culpa gigantesca. E a gente foi identificar, era uma gestação gemelar. E aí o que acontece? Quais sintomas que geralmente quem vem dessas gestações tem? Culpa. Porque quem fica sente culpa pelo bebê que foi. Mesmo que não seja culpa de quem ficou. É como se sentisse culpa. E vou dar um exemplo prático meu mesmo. Quando eu tenho exemplos meus, já trago meus próprios exemplos, senão eu trago dos atendimentos. Eu fui descobrir em uma constelação, né, que eu vim de uma gestação gemelar. E eu a vida inteira, né, de criança, adolescência, pedia desculpa por ter nascido. Eu pedia desculpa por ter nascido meio que brincando. Mas é como dizem, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então aconteceu alguma coisa, eu falava, desculpa por ter nascido. Desculpa por ter nascido. Porque existia dentro de mim essa sensação de culpa. E geralmente quem vem... E aí o que acontece? É como se dentro de nós, do nosso coração, da nossa alma, do nosso emocional, da forma que fizer sentido pra você, gritasse que, tem alguém excluído. E essa pessoa também pertence, percebe? E aí o que geralmente acontece? São pessoas também que vai fazer as coisas, tem a sensação que precisa fazer em dobro. Ou teve um caso de gestação de trigêmeos. E aí a pessoa depois me trouxe, eu ia comprar tênis, eu sempre comprei de 3. Ia comprar camiseta, sempre comprei de 3. Então, esse gêmeo que fica, tem a sensação que precisa fazer sempre mais. E também na hora de comprar. Depois que eu fui percebendo, né, depois que eu tive consciência que eu vim de uma gestação gemelar, eu comecei a identificar várias coisas que eu comprava de 2. Ou se eu não comprasse de 2, hoje eu não tô com ele. Eu tenho um colar que são 2 estrelas. Então era sempre coisas assim, aí eu fui comemorar um aniversário, comprei 2 enfeites, 2 coisas. Então racionalmente a gente não sabe, só que emocionalmente dentro de nós existe esse registro, que nós não temos consciência. E a partir do momento que você tem consciência, você consegue sentir permissão para olhar e para viver a sua vida. Porque enquanto a gente não faz esses movimentos, é como se mesmo que você diga que deseja, e eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que fui atrás do que queria, que ia, fazia, acontecia para conquistar, só que fazia em dobro. É como se emocionalmente eu não tivesse permissão para receber as coisas de um jeito leve. De um jeito... É como se minha vida não pudesse fluir. E é onde justamente muitas pessoas têm a sensação de eu faço muito esforço, parece que eu preciso fazer muito para receber pouco. Isso está só relacionado às gestações gemelares? Não, é só um exemplo, tá? O outro exemplo que pode trazer essa sensação de eu faço muito e recebo pouco, que no fundo isso pode ser que doa em você, mas é importante para fazer esse movimento, dentro de você está registrado, eu preciso fazer muito para receber um pouquinho. Eu preciso para fazer um esforço para receber migalhas de amor, migalhas de atenção, migalhas de reconhecimento. E isso não está somente relacionado às gestações gemelares, como eu trouxe aqui. Muitas vezes está relacionado à sua criança que via, por exemplo, os pais saindo para trabalhar e que se sentia culpada de falava assim, nossa, olha os sacrifícios que eles fazem, ou nossa, ou que não se sentia vista, eles não me enxergam, pais que muitas vezes estavam ali fisicamente, mas emocionalmente não estavam, e que muitas vezes vem de geração, isso minha mãe não era carinhosa, provavelmente a sua mãe não recebeu colo, e aí ela não sabia dar. Eu não estou falando que justifique nem que diminui a sua dor. Eu estou trazendo o conceito para você começar a entender. E a gente vem de gerações de mulheres que precisaram vestir armaduras e lidar com tudo, e aí sem colo. Você também não recebe, você não se sente vista, e aí você vai aprendendo que precisa fazer um esforço para receber um pouquinho.
Isso também pode estar relacionado a você fazer o dobro. E isso também poderia ser o caso dessa pessoa que eu trouxe com relação ao dinheiro, que o dinheiro vinha e não ficava. No caso dela era por conta de padrões que ela estava repetindo, por conta de tudo que os ancestrais indígenas dela passaram por conta do dinheiro. Mas nesse caso de eu preciso fazer um esforço para ser uma boa menina, para receber um boa menina, ou estou fazendo um esforço para que meus pais me vejam, para que meus pais tenham um orgulho de mim, é onde também você faz muito e recebe pouco. A hora que recebe mais, as coisas não vão. Ou dentro das relações, esse fazer muito não é só com relação à carreira. Dentro das relações também. É aquela pessoa que é o disque emergência de todo mundo, que faz para todo mundo e tem a sensação que quando precisa ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer, não. A sensação é que ninguém quer fazer por você, que você não pode contar com ninguém. Que por fora, aquela pessoa que por fora tá sempre sorrindo e por dentro tá aquela guerra interna. Aqueles desconfortos, aqueles medos, aquelas inseguranças, e que muitas vezes a forma de não precisar lidar com isso é se atolando cada vez mais de trabalho, é se atolando cada vez mais de cursos e achando que não é suficiente. É estudando com um monte de projetos e não colocando em prática e com a sensação que ainda não tá bom, porque são feridas que aconteceram lá atrás na sua infância e que hoje reverberam na sua vida. Porque as feridas de desamor da sua criança com relação aos seus pais, seja de não ter se sentido vista, de sentir que faltou algo, de sentir um vazio, de sentir culpa, de sentir que você precisa cuidar deles, de julgar as escolhas deles, acaba se reverberando em todas as áreas. Teve uma pessoa que eu atendi que ela falava assim, nossa, se eu olho pro meu gerente, ele parece meu pai, porque ela tinha questões com o pai para resolver. Quem muitas vezes sentiu falta de carinho, de acolhimento da mãe, ou vai ser aquele tratorzão e aquele poço de frieza, porque anestesiou o sentir para não precisar lidar com essa dor de abandono, de rejeição, ou é aquela pessoa que vai ser mãezona de todo mundo, porque é como se inconscientemente você dissesse, sua mãe é assim que tem que fazer. Só que aí fica pesado, porque na empresa você vai ser mãezona de todo mundo, você vai se sobrecarregar, você pode mudar de trabalho, você pode ter o seu negócio, aí as pessoas não vão te valorizar, porque da mãe a gente recebe, quando é criança, claro, quando é adulto a gente precisa fazer acontecer. A gente recebe, aí você tem a sensação que as pessoas só querem receber, você vai sentindo exaustão em algum momento, da pessoa que só se doa, muitas vezes sente culpa, vai para aquela pessoa que começa a sentir raiva, que começa a ter ranço das outras pessoas, porque ao invés de olhar para essa ferida, vai tornando ela cada vez mais profunda. Para quê? Para pertencer. Para não se sentir abandonada novamente, para não se sentir excluída, para não se sentir rejeitada, para sentir que você ainda pertence ou fazendo um esforço para se sentir vista. Dando um exemplo dessa questão, né, vou dar um exemplo com relação à mãe, vou dar um exemplo prático, inclusive. Pensa assim, quando você nasceu, isso tá relacionado, é tudo relacionado à constelação. Você nasceu, então estava aqui, você conectada com a mãe pelo cordão umbilical, certo? Aí nasceu, corta esse cordão da parte visível, mas da parte emocional precisa haver essa conexão para você receber o leite materno, para aprender coisas com a mãe, aí você vai crescendo, se conecta com o pai. Se tem questões com a mãe, você não consegue se conectar com o pai emocionalmente, mesmo que você acredite muitas vezes que sim. A criança sente que não tem permissão para amar o pai e aí já fica presa aqui na criança. Mas vamos combinar, vamos imaginar que deu tudo certo aqui, comecei a crescer, conectei com meu pai, adolescente aqui, fui para adolescência, aprendi com a minha mãe o que é ser mulher para eu poder ir para a vida. Só que se você não trabalha essas questões, porque aí a partir do momento que você começa a crescer, esse cordão umbilical emocional vai se soltando para que você possa ir para a vida. Só que se você não olha para essas questões, para essa falta que sua criança sentiu, ou filhos de pais rígidos, ai, minha mãe me cobrava demais, meu pai me dava muita bronca, falava que 10 não era mais do que minha obrigação, eu me sentia cobrada, enfim. O que acontece? Na fase adulta você começa a se cobrar excessivamente. Eu vejo casos, inclusive, de pessoas, olha como tudo está conectado, que tem dificuldade de falar em público
Porque vai estar ali exposta, corre o risco de não ser perfeita, e é como se aquela criança tivesse medo de levar bronca. Então, já que eu não sou perfeita, eu sou tão rígida, ainda mais rígida comigo do que meus pais eram, é onde você começa a se sabotar. Percebe o quanto impacta em todas as áreas? Não consegue falar em público, não consegue se posicionar, impor limite para as pessoas, dizer não quero, não vou. E aí o que vai acontecendo na vida? Que escolhas inconscientes você vai fazendo, que dinâmicas inconscientes vai acontecendo, você vai sabotando a sua vida para dizer não posso. Aí você não precisa dizer que não vai. Só que emocionalmente ainda existe essa conexão. E aí você não consegue ir porque você tá com o cordão umbilical emocional ainda preso aqui. Eu sinto raiva. É a mesma coisa. Qualquer tipo de excesso ou qualquer tipo dessas questões que eu tô trazendo, é como se você tivesse, é justamente isso, a lealdade familiar. Por isso, inclusive, que eu trouxe esse barbante, que a gente chama de emaranhamento. É como se... E tem gente que tem essa sensação mesmo, né? Tenho a sensação que eu tô presa, que tem uma barreira. Tá ainda com o cordão umbilical aqui. Aí você olha um pouquinho pra vida, eu quero isso, mas faltou aqui. Eu quero aquilo, mas eu tô com raiva aqui. Eu quero ali, mas eu preciso cuidar da minha mãe, porque minha mãe não dá conta de fazer as coisas sozinha. E é onde as coisas não vão, é onde as coisas travam. Ou, minha mãe passou de uma forma inconsciente, eu tô falando isso pra trazer pra consciência pra vocês. Minha mãe não pôde ser feliz, minha mãe passou por muitas coisas. Mãe, eu vou sofrer igual você. Mãe, eu não vou ter voz igual você. A gente vem, por exemplo, de gerações de mulheres que não tinham opção de escolhas. E quando a gente olha mais para trás, que não tinham nem documento, que não tinham voz, que precisavam aceitar as coisas e não tinham direito nenhum, que precisavam se submeter às situações que elas viviam. E que não podiam escolher, que tinha que ficar ali e silenciar. E vou trazer um caso de uma constelação. Teve uma pessoa que veio para constelar o problema na tireoide. Tinham várias mulheres na família dela com problema na tireoide do lado materno. E ela falou, não, tem alguma coisa acontecendo. Percebe que tudo está conectado? Relacionamento, financeiro, carreira, questões de saúde. Porque quando chega na saúde, é porque o emocional já gritou ali faz tempo. E aí ela veio para constelar. Essa questão, esse problema na tireoide, ela tinha feito o exame, a tireoide dela também tava com um problema grande, o exame tava bem... Como que fala a palavra, gente? Quando tá fora dos parâmetros ali? Quem souber a palavra me fala aqui. Fugiu a palavra, mas enfim, o exame alterado. O exame dela tava bem alterado e ela falou, preciso constelar, preciso olhar pra isso. A hora que a gente foi olhar ali para as mulheres da família dela, o que aconteceu? Aqui ela não tinha voz, a mãe não pôde ter voz, a avó não pôde ter voz, a bisavó não pôde... Isso, alterado, obrigada, Kelly. A bisavó não pôde ter voz. O que é esse não ter voz? Não quer dizer que elas eram mudas, quer dizer que elas não puderam se posicionar. Muitas vezes, antigamente, né, muitos anos atrás... E quando a gente olha nem é tão longe assim, dependendo da forma que a mulher falasse ou que ela se posicionasse, ela era tida como louca. Na verdade, até hoje em dia, muitas vezes acontece isso. Eu, por exemplo, passei, né, por um relacionamento abusivo alguns anos atrás, que foi o relacionamento que me ajudou a encontrar a profissão que eu amo hoje, porque aí eu fui me cuidar. Que quem já passou por relacionamento abusivo, coloca eu aqui nos comentários. Só quem já passou para saber o quanto a gente fica destruído emocionalmente. E existe um porquê a gente escolher esses relacionamentos. Eu venho de uma família de mulheres guerreiras. Então, o que eu fiz foi buscar um relacionamento para eu ter esses embates. E aí, eu fui pra... Eu esqueci até por que eu tava falando isso. Tava falando de não ter voz. Tá. E aí eu fui pra me cuidar. Só que olha o ponto. Que é um sinal de alerta para todas as mulheres, principalmente. Para os homens também, na verdade. Quando você se relaciona com uma pessoa e ela fala de algum ex ou de alguma ex, fala assim, fulana era louca. Liga o seu sinal de alerta, porque não é normal. E muitas vezes, hoje acontece, mas de uma forma mais rara, que dependendo de como a mulher se posiciona, ou dependendo de com quem ela se relaciona, ela é tida como louca.
Como se fosse um homem falando muitas vezes, aquilo seria ok, por conta de cultura, tudo e questões que a gente precisa trabalhar. Só que lá atrás isso era ainda mais forte. Lembra que eu falei? Não tinham voz, não podiam se posicionar. E dentro do sistema familiar dela foi justamente o que aconteceu. Uma ancestral dela foi tida como louca por se posicionar. E aí foi passando de geração para geração de você não pode ter voz, você não pode falar, você não pode se comunicar. E o se comunicar pode ser se posicionando, dizendo não, falando sobre o seu trabalho, divulgando o seu trabalho, falando em público, se comunicando, falando o que você quer ou o que você não quer. E aí foi passando de geração para geração, em algum momento afeta o quê? A tireoide. Ou algumas pessoas começam a ter bruxismo, ou roer as unhas, descontar a raiva nas unhas. E aí a gente olhou e fez os movimentos ali para que passasse do amor infantil, do amor cego, para o amor saudável. E aí a gente foi fazendo os movimentos. Pouco tempo depois, se não me engano, no mês seguinte, ela fez o exame de novo e estava muito melhor do que estava antes. Eu não tô aqui para falar, e eu tô trazendo esse caso, eu não tô aqui para falar para você que existem milagres e não sei o que e vai acontecer isso com você. Não. O que eu tô trazendo aqui é para que vocês possam entender, porque muitas pessoas me perguntam com relação à constelação, para que você possa entender que além de questões emocionais, de questões tangíveis, de coisas que saem no papel ali nos nossos exames, de trás disso existem dinâmicas inconscientes, dinâmicas fenomenológicas que fazem você sabotar a sua vida. No caso dela, até a própria saúde. E aí, a partir do momento que ela toma consciência, que ela entende, que ela verbaliza de agora eu posso ter voz, e que inclusive por amor a todas as mulheres que vieram antes, agora ela pode falar, aí tá tudo bem. Por exemplo, eu aqui hoje fazendo live, falando, é uma forma de honrar todas as mulheres, ou os homens do meu sistema que também não tiveram voz. Só que muitas vezes, para continuar pertencendo, o amor cego, o amor infantil é, ok, também não vou falar. Ok, também vou me calar. Ou eu faço um esforço tão grande que começa a afetar a minha tireoide, que começa a afetar a minha saúde. Tá fazendo sentido, gente? Me fala, por favor. E se vocês forem tendo dúvidas, fica à vontade para mandar, se for se identificando, para eu saber, ou clica aqui no coraçãozinho, para eu saber que a gente tá aqui na mesma linha, que vocês estão conseguindo conectar tudo que eu tô trazendo, porque às vezes eu vou me empolgando, eu me conecto muito dentro da constelação. A gente fala sobre campo morfogenético, né, que é o campo de cada pessoa, é como se fosse uma conexão de energia, vamos dizer assim, não está relacionado com religião. E a hora que eu tô aqui na live, eu me conecto com vocês também, né? Eu vou sentindo as informações, sentindo o que tá acontecendo aí dentro para poder trazer, né? Em toda a live eu sempre preparo um conteúdo que eu acho importante trazer de pontos, só que com o tempo eu entendi que o meu maior poder para o meu trabalho é o meu sentir, na verdade para todos nós, principalmente para nós mulheres. A gente tem um sentir que é esse materno, esse acolhimento, essa conexão, que às vezes você olha para uma pessoa e você fala, ai, meu santo não bateu. Às vezes você vai num lugar e você fala, isso aqui não tá legal, porque é o nosso sentir que vai avisando. Mas o que acontece? Muitas vezes, que foi o que aconteceu comigo, a gente vai passando por tantas coisas que a gente aprende a anestesiar, a não querer sentir, a ter medo de sentir. Ou a ter medo de, se eu sentir, com quem que eu vou contar para lidar com isso? E a gente vai anestesiando. E eu passei por um processo para cuidar de tudo isso. E hoje, a hora que eu tô fazendo live, a hora que eu vou fazer meus atendimentos, eu me conecto com cada pessoa para trazer as informações que, além do que eu escrevi aqui, eu sinto no coração. Às vezes eu saio totalmente fora do que eu trouxe como hoje, mas eu vou me conectando com vocês. Ah, perfeito. A Lori falou perfeito, a Kelly muito sentido, ótimo. Então vamos lá, tô trazendo alguns casos práticos. Existe falei isso da primeira lei sistêmica de pertencimento, mas é que na verdade é o que mais faz a gente sabotar, tá? Sabotar a nossa vida. E vocês vão perceber muito como a necessidade nossa de pertencer, mas é algo que é natural que vai acontecendo,
que dependendo do ambiente ou das pessoas que você está, o seu comportamento é diferente. Então, tá ali com seus pais, tá ali com a família, se comporta de um jeito. Tá ali com os amigos, é um comportamento diferente. Tá aí com amigos amigos do trabalho, tá ali com amigos da infância, vizinhos, enfim. Você vai percebendo que a gente vai se ajustando com aquela que é o que a gente chama de consciência coletiva. Então, a consciência coletiva da minha família, eu funciono desse jeito. Na consciência coletiva do meu trabalho, eu funciono desse jeito. Por quê? Pra gente se adaptar, pra continuar pertencendo. Até um determinado ponto, tá tudo bem. Só que precisa ter consciência que se algo não tá saindo da forma que você gostaria, se algo tá pesado demais, ou se uma área vai e a outra não vai, ou se muitas vezes você tá na dualidade de posso, mas nem tanto, aí são coisas que precisa olhar, tá? Então o pertencimento é o primeiro ponto. E perceba se dentro de você não existe essas feridas de eu me senti sozinha, me senti abandonada, me senti excluída, ou eu sinto um vazio enorme no peito, eu sinto culpa, que são informações ou que estão relacionadas à sua infância ou questões que vêm passando transgeracionalmente, como eu dei esse exemplo do ter voz. A segunda lei sistêmica é da hierarquia. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem veio antes tem precedência. É mais importante. E aí, o que acontece geralmente que a gente identifica dentro dos casos na constelação? E pode ser que você identifique até no seu dia a dia, falando, nossa, Su, passo por isso. O que quer dizer esse mais importante? Vocês perceberam que a hora que eu fui pegar os bonecos para falar, eu peguei a mãe maior do que a filha, que representa você, que representa todas nós? Porque é justamente isso. Os pais, independente da idade, independente do estado de saúde, sempre vão ser maiores que nós. A gente nunca daria conta de passar pelo que os pais passaram. Como para quem tem filhos, os seus filhos nunca darão conta de passar pelo que você passou. É como se a vida, nosso processo de evolução, fosse assim. A cada geração vai ficando pelo menos um degrau acima. O que é um degrau acima? Não quer dizer que nós somos superiores. Quer dizer que os pais, ou você, como mãe, como pai, coloca o filho de um pouquinho mais de prosperidade para você, um pouquinho mais de estudo. Minha bisavó era analfabeta, minha mãe conseguiu fazer o primeiro grau, eu consegui me formar. Meu filho vai fazer uma pós, percebe? Esses são os degraus. Meus avós fugiram da guerra. Meus bisavós passaram fome. Hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho meu alimento. Isso que eu falo de um degrau acima eu já sofri demais, vai pro próximo. Então os pais fazem esse movimento. Então a gente nunca vai dar conta de ser mãe da nossa mãe, por exemplo. E é o que geralmente acontece muito. O que é esse ser mãe da mãe? Eu quero dar ordens para minha mãe, eu julgo as escolhas que ela faz, eu acho que sem mim ela não dá conta. Eu me sinto em dívida, eu sinto culpa quando eu conquisto algo. Eu já atendi pessoas que sentiam culpa a hora que iam viajar. Eu fui fazer uma viagem super legal, mas eu senti culpa porque minha mãe e meu pai estavam em casa. Ou quando você fica aqui, no meio do relacionamento dos seus pais, fazendo a ponte, ou brigando com seu pai para proteger sua mãe, brigando com a sua mãe para proteger seu pai. Você sai, lembra que eu falei no começo dos lugares numerados? Você sai do seu lugar, que é aqui na frente, como filha, e entra aqui. É onde muitas vezes você percebe que mesmo descansando, você tem exaustão. É onde você se cobra também e sente que não é suficiente, porque você não está no seu lugar. É onde você sente muitas vezes que as pessoas não te enxergam porque você não está no seu lugar, nem você está olhando para a sua vida. Que para os outros parece fácil, mas para você é sempre sofrido. Por quê? Você está invertendo esses papéis. É como se você tivesse recebido a vida, que veio através deles, e você estivesse falando, peraí que eu vou cuidar de vocês. Eu gosto de fazer uma analogia que ajuda muito você começar a mudar essas dinâmicas na sua vida. Se você estiver nesse lugar, fora do seu lugar. O que é essa analogia, Su? Pensa sempre que a sua vida, a vida que você recebeu, é como se fosse um vaso de flor.
Se você ficar regando só o vasinho de flor, a vida das outras pessoas, querendo salvar todo mundo, se sobrecarregando, fazendo por todo mundo, porque às vezes as pessoas não vão fazer tão rápido, tão bem quanto você, porque eu acho que meus pais não fazem também tão bem quanto eu. Aí na empresa vai acontecer a mesma coisa, até que chega uma hora que você começa a ficar com raiva, que fala, ô povo folgado, mas você que foi aprendendo a abraçar. E aí o que você tá fazendo? Deixando de aguar, de cuidar do seu vaso, da sua plantinha chamada vida, e tá regando o vaso de todo mundo. Aí ninguém te enxerga, porque as flores das outras pessoas estão florindo, a sua tá cada vez murchando mais. É como se de uma forma inconsciente você realmente fosse se escondendo, fazendo pelos outros, fazendo um esforço, só que aí a hora que você faz um esforço para não se sentir sozinha, para não se sentir abandonada, porque aqui é a criança querendo ser amada também. O que acontece? Você mesma se abandona. E aí você tem a sensação que as pessoas não te enxergam, mas nem você te enxerga. Então, a partir de agora, começa a pensar todos os dias. Hoje, por exemplo, aqui na live você está aprendendo, é uma forma de você aguar a sua plantinha, de você cuidar de você. Agora, se você tá aqui já pensando de, nossa, minha mãe passou por isso, meu pai, isso aqui eu posso falar pra minha irmã, isso aqui eu posso falar pro marido, isso aqui eu posso falar pra não sei o quê, você tá até aqui na live regando a plantinha das outras pessoas. Então, diariamente, começa a pensar assim, eu reguei o meu vasinho chamado vida? Ou eu reguei só o dos outros? Ou estou fazendo só pelos outros? Eu estou no meu lugar? Ou estou querendo ser maior do que quem é maior que eu? Ah, isso, mas meus pais são doentes, têm problemas de saúde, precisam de cuidados. Se você está nessa situação, o que você vai fazer? Você sempre vai, se precisar cuidar como, por exemplo, uma enfermeira, um enfermeiro. E nunca como mãe e pai. Você nunca vai ser mãe da sua mãe. E para as pessoas à sua volta, um ponto muito importante. Isso eu sinto pena dos meus pais. A pior forma, uma das piores formas de olhar para as pessoas é sentir pena delas. Seja dos pais, seja dos avós, seja das pessoas que trabalham com você, e isso fica muito nítido na constelação. Muito nítido. Quando você olha para uma pessoa com pena, você tira totalmente a força dela. Você desonra ela. A hora que você olha para o que aquela pessoa tá passando e olha com caramba como essa pessoa é forte. Olhar com empatia é diferente de olhar com pena. Quando a gente olha com pena, é como se você falasse assim, eu sou superior e dou conta. Você não dá, coitadinho de você. Imagina se cada pessoa que eu atendo, eu já ouvi histórias dentro do atendimento terapêutico, eu já ouvi cada coisa, para vocês terem uma ideia, até abrindo um pouquinho meu coração aqui, quando eu comecei a atender como terapeuta, eu não tinha noção de coisas que aconteciam no mundo, de algumas histórias. E tinham dias que eu chegava em casa, que eu finalizava meus atendimentos com o estômago revirado, das histórias que eu ouvia, de coisas que eu nem imaginava que poderiam acontecer. E aí eu fui estudando, fui aprendendo, fui cuidando acima de tudo de mim, porque quando a gente está fora do nosso lugar é onde a gente sente pena também. E hoje eu continuo ouvindo, trabalhando, atendendo pessoas com histórias que feriram demais. Só que hoje eu não olho para essas pessoas com pena. Eu tenho empatia, eu entendo a dor, e a dor de cada um é a maior dor que existe, independente do que você passou, mas eu consigo ver a força de cada pessoa que eu atendo, de cada pessoa que passa pela minha vida. É a melhor forma de você honrar as pessoas. Se hoje, por exemplo, você olha para os seus pais como coitadinhos, ou olha para o irmão, para um amigo, ou alguém vem te contar uma coisa que não está nas suas mãos, mentalmente diga, eu vejo a sua força. Eu sei que você dá conta. Isso não quer dizer que em algum momento você não possa, se for possível para você, dar algum direcionamento, ajudar, mas não carregar. E nem ter pena. Quando você começar a sentir pena, lembra do que eu trouxe. Nossa, eu tô me sentindo maior. Se eu tô me sentindo maior, eu tô me sentindo até arrogante. Vou exagerar, tá? Eu tô me sentindo arrogante, de nariz erguido, falando que não dá conta e eu dou. E não é assim. Somos todos pessoas que estão evoluindo, aprendendo.
E com relação aos pais, é sempre lembrar: você sempre será pequena, eles sempre serão os grandes, mesmo nós já sendo adultos. Senão, fica pesado demais. Eu trouxe o exemplo da tireoide, vou trazer mais um exemplo de saúde: problema na coluna. Quando você vai carregando o mundo, quando você se sente maior do que as pessoas que são maiores que você, inverte papéis. Eu brinco que são órfãos de mães vivas. Inverte papéis, quer ser mãe da mãe, mãe do pai, sente pena. E aí sente pena de todo mundo e vai fazendo tudo pra todo mundo porque coitadinho não dá conta. Em muitos momentos começa a dar o quê? Problema na coluna. Tá carregando tanto peso que seu corpo começa a gritar. Por quê? Você tá fora do seu lugar. E isso impacta também a terceira e última lei sistêmica e ordem do amor, que é do equilíbrio de troca, ou do dar e receber. O que isso quer dizer? Para todas as relações, exceto com os pais, já vou explicar, existe esse equilíbrio. Eu faço um pouquinho por você, você faz um pouquinho por mim. Eu faço mais um pouquinho, eu faço mais um pouquinho. Dando um exemplo prático de tecnologia. Mandei um WhatsApp para você, você me responde. Mandei pra você, você me responde. Agora imagina só eu ficar mandando, e você nunca me responder. Entra em desequilíbrio. Ah, foi seu aniversário, eu te dei de presente um livro. Chega no meu aniversário, você dá mais ou menos uma coisa naquele valor. Aniversário do ano seguinte, eu te dei um notebook. Você fala: caramba, Suzana me deu um notebook, não vou mais poder dar um livro pra ela. Porque já tá desequilibrado. Aí ou você vai querer me dar um notebook, ou de uma forma muitas vezes inconsciente você começa a se afastar, porque você fala: é demais. É onde muitas relações acabam, tem afastamento ou começa a ter raiva, porque isso vale para relação amorosa, relação de amizade, relação de trabalho. Eu faço. Nossa, o outro nunca faz. É onde você vai cansando, ou é onde a outra pessoa vai se afastando. Então, para todas as relações. E isso é prático, gente. Até, por exemplo, se você... eu quero comida. Você vai no mercado, pega um arroz, dá o seu dinheiro. Dinheiro, arroz. Para todas as relações precisa ter esse equilíbrio. Então, pessoas que, por exemplo, não se valorizam e têm o próprio negócio, e aí vai cobrar pelo seu trabalho, se a vida inteira desequilibrou de, por exemplo, ser mãe da mãe, o que vai acontecer? Eu vou ter dificuldade de cobrar. Por quê? Eu aprendi a fazer um montão, ser maior do que eu realmente sou. Em todas as relações vai desequilibrar. É onde nas relações, muitas vezes, no caso da mulher, a mulher acaba sendo mãe do namorado, do marido, não sei o quê. Por quê? Eu senti que faltou minha mãe, eu tomei o lugar dela e na vida eu vou ser mãe de todo mundo. Tá fazendo sentido, gente? Tô vendo que tem gente conectando aqui, eu nem vi. Cristian, Dora, Eulália, Kate, sejam muito bem-vindos. Fabiana, sejam bem-vindos. Tá fazendo sentido? Percebe? E eu falei que existe esse equilíbrio de troca para todas as relações e comece a perceber. Vocês vão ver que a hora que que eu vou terminar a live, eu sempre falo, gente, como equilíbrio de troca, a live é gratuita. Pra gente manter o equilíbrio, a hora que eu postar, lembra de curtir, comenta, sentir no coração, compartilha, porque eu entreguei algo pra gente manter o equilíbrio e até pra você conseguir utilizar isso, você retribui. Porque geralmente aquilo que você recebe e que você não fez nada ali para receber é quando a gente não dá valor ou quando a gente não consegue utilizar. Então, para todas as relações existe esse equilíbrio do dar e receber. Só que se afetou já a hierarquia, né? Como eu dei o exemplo ali de, tô aqui entre o relacionamento dos meus pais, minha mãe separou cedo e aí teve uma pessoa que eu atendi que os pais separaram, ela era criança, mas era a filha mais velha. E aí a mãe começava a reclamar, colocou ela meio que como marido. E aí ela que cuidava das contas da casa, ela que fazia não sei o que, ela que fazia não sei o que. Aí o que acontecia no trabalho? Sempre se sobrecarregava também. Aí nos relacionamentos, era mãe de todo mundo, bancava todo mundo. Por quê? Porque estava fora do lugar dela, o equilíbrio de troca já começou desde a origem dela. Desde a base, desde a mãe, desde os pais. E aí ela excluiu o pai também. Então percebe como isso vai reverberando na nossa vida. E aí dentro da constelação, como que a gente olha para isso, Su? Lembra que eu falei que eu vou me conectando e vou sentindo aqui vocês, as informações para poder ir trazendo.
É como se cada pessoa tivesse um Wi-Fi. Por exemplo, a gente está conectado, eu estou conectada aqui no Wi-Fi. Eu não enxergo ele, mas ele me conecta com a internet, que faz eu conseguir abrir uma live e falar com vocês. Como quem está aqui também, está conectado na internet, não enxerga, mas a gente se conecta. Dentro das informações que nós temos internamente é a mesma coisa. É como se você tivesse um Wi-Fi da sua família, um Wi-Fi emocional, vamos dizer assim. A hora que você vem para a constelação é como se você passasse a senha do seu Wi-Fi para a gente conseguir acessar. E a partir daí a gente vai trabalhando. E aí existem duas formas que trazem o mesmo resultado, mas as dinâmicas são diferentes. Existe a constelação individual, que é online, que a gente utiliza inclusive esses bonecos que eu fui trazendo para você. O que são esses bonecos? São representantes. Lembra que eu falei, a gente vai conectar com o seu sistema. Então pode ser que tenha uma pessoa para representar a sua mãe, o dinheiro, a ansiedade. Vou dar um outro exemplo de uma pessoa que constelou no individual. Ela veio constelar porque ela se cobrava demais. E aí, quando ela estava num nível em que ela também se sentia absurdamente cobrada, ela tinha problemas respiratórios, mas muito graves, dela precisar chegar a ficar internada porque ela não conseguia respirar. Ela tinha uma sensação de sufocamento. A hora que a gente foi para constelar, a gente vai colocando os bonecos e aí hoje você olha, é só um boneco. Aí no dia você olha e você fala, isso eu não consigo nem olhar, não sei o quê. O que aconteceu? Primeiro ponto que a gente já identificou, ela vai escolhendo no início da individual, eu não falo quem representa o quê. Eu vou falando, escolhe um boneco que te chama atenção, escolhe mais um. E eu mentalmente vou dizendo. Ela escolheu esse boneco aqui para representar a mãe e esse aqui para representar ela. Lembra que a gente falou? Mãe, ela. Vocês acham que isso aqui dá bom? Ela estava fora do lugar, se sentia muito maior do que a mãe. Ela dava as ordens aqui para a mãe. Só que o que acontecia com essa mãe também? A mãe e o pai sempre foram muito rígidos. Ela se sentia muito cobrada. E aí, o que acontecia na infância, na hora que ela se sentia cobrada? Ela tinha a sensação que os pais sufocavam ela. Além de se sentir cobrada, ela era uma criança em que os pais não deixavam ela ter amigos, ela sair de casa, ela era super protegida. E ela tinha essa sensação de sufocamento. Com o tempo, isso não foi sendo trabalhado, ela foi cada vez mais assumindo esse papel de ser perfeita para não desapontar os pais, mas ao mesmo tempo se sentindo maior que eles, principalmente que a mãe, veio para o corpo. Percebe que afetou a sensação que ela tinha de sufocamento, justamente aconteceu fisicamente. E aí teve um dia que aconteceu, quando ela voltou do hospital, tudo, ela falou, não dá mais para ser dessa forma. Foi onde ela veio para constelar. E a gente identificou, e aí a gente vai fazendo os movimentos, que a mãe dela não podia ser desse tamanho e ela desse. Era pesado demais, só isso aqui já sufocava. O nível de autocobrança que ela tinha, ainda mais, né? Aí tinha um representante para autocobrança também. E aí a gente foi fazendo os movimentos para que ela estivesse no lugar dela como menor e a mãe como maior. E aí, a partir daí, ela conseguisse olhar para a própria vida. Então, dentro do individual, a gente vai usando esses bonecos, e aí fica uma câmera com os bonecos na mesa, tudo certinho. Qual que é a diferença do grupo, né? A gente tem um grupo presencial uma vez por mês aqui em Americana, a próxima vai ser dia 27, não esse sábado ou outro, que ao invés de usar bonecos, são pessoas. Então, tem pessoas que vão ali para assistir, para representar. Quem vai assistir também tem transformação interna, porque se aquela história te emociona, bate dentro de você de alguma forma, é porque provavelmente existe aquela história dentro do seu sistema familiar. Já vou trazer exemplos para você perceber até na prática, no seu dia a dia. Então, no grupo, as pessoas que entram para representar e vão trazendo as sensações. Então, por exemplo, chamou alguém para representar sua mãe, você nem falou que sua mãe tem dor nas costas. A pessoa fala, nossa, eu tô com umas fisgadas aqui nas costas, porque ela se conecta com esse Wi-Fi da sua família, com o neurônio, com a célula espelho da sua mãe, para trazer as informações, e aí a gente vai fazendo os movimentos. A gente pega esse drone para identificar para onde o seu coração está olhando, o que está acontecendo, que as coisas não estão fluindo, tá? E tudo isso não está relacionado à religião.
tá? Isso tem embasamento e eu tô trazendo casos aqui que a gente foi trabalhando e que as pessoas depois relataram resultados, relataram melhoras, porque a partir do momento que você trabalha aqui, você consegue olhar para a própria vida. E nos stories, me fala se vocês têm dúvida, manda aqui. Ah, eu falei que ia trazer o exemplo para você olhar na prática. Eu falei, tô empolgada, né, gente? Vou ficar aqui até meia-noite com vocês. Brincadeira, daqui a pouco a gente já finaliza. Eu falei que vocês podem começar a perceber isso na prática. Lembra que eu falei quando a gente tá ali no grupo? Se alguma coisa reverberou, é porque tá se transformando dentro do seu sistema familiar, é porque existia aquela dor ali. Uma forma que você pode perceber isso é nos filmes que você assiste, nas séries, nas coisas que acontecem na sua vida. Então, por exemplo, olha eu com o barbante. Por exemplo, se dentro da sua família, vou dar um exemplo prático do meu sistema familiar. Dentro do meu sistema familiar, de uma parte do meu sistema familiar, houve muita injustiça. E aí, o que sempre acontecia? Primeiro, eu já queria ser justiceira desde pequenininha, minha mãe ainda brincava, ah, isso vai ser advogada. E geralmente, gente, tem tanta informação pra gente conversar aqui, mas vou trazendo e já vou finalizar. As nossas profissões, geralmente a gente escolhe para trazer algum equilíbrio dentro do nosso sistema familiar, só que escolhe pela dor. E aí é importante olhar para isso também, para que a sua profissão não seja mais pela dor, mas pelo que você deseja. Quem geralmente escolhe fazer direito, ser advogada, porque dentro do sistema familiar houve muita injustiça. Eu fui fazer administração, que está relacionado também não a injustiça, mas a perdas financeiras, né? E quando houve injustiça e perdas financeiras está conectado. Só que no fundo eu sempre quis, eu queria fazer psicologia, aí falei, não, deixa eu fazer administração para conseguir um trabalho logo. E voltei e fui ser terapeuta. Dentro do meu sistema familiar houveram muitas questões emocionais. Minha mãe, por exemplo, teve síndrome do pânico durante muito tempo. Então, a hora que eu fui olhar, primeiro eu estava pela dor, né, de uma forma inconsciente querendo salvar minha mãe, e aí trabalhei para me colocar no papel de terapeuta e no papel de filha. Mas voltando, aí toda vez que eu assistia um filme, vou dar um exemplo de um filme, Milagre da Cela 7. Quem quer chorar, assiste ele. A hora que eu assisti o Milagre da Cela 7, aquela injustiça, mas me corroía na alma. Qualquer coisa que eu assistia de injustiça me doía. É claro que existem filmes que a gente vai assistir que são mais tristes. Deu o alarme aqui da bateria, deixa eu colocar o carregador, eu tô com medo só de coisar o som. Vou deixar mais um pouquinho sem. Então, por quê? Porque a injustiça era uma dor do meu sistema familiar. Aí uma coisa que você pode começar a perceber é o que mais dói. Por exemplo, injustiça é uma coisa que aqui dentro de mim já pulsa. Então são informações que você já vai percebendo e que podem ser padrões que você está repetindo. Então, por exemplo, eu ia para empresas, aconteciam situações na minha vida em que tinha alguma injustiça com as outras pessoas, eu queria defender a qualquer custo, porque eu estava fora do meu lugar. Eu estava querendo ser justiceira de uma história que não é minha e que eu não dava conta de resolver, até porque já foi anos atrás e eu não tinha o que resolver, o custo já aconteceu. Eu estava querendo carregar pesos que não eram meus. Então comece a perceber no seu dia a dia, a hora que você está assistindo filmes, a hora que você está assistindo alguma coisa, ou quando acontece algo na sua vida, o que mexe, sabe que mexe na alma, que é aquilo que te tira do sério, que muitas pessoas falam, que foi o gatilho. O gatilho pode ser de situações que você viveu na infância, mas podem ser de situações que aconteceram dentro da sua família, dos seus ancestrais, de pais, avós, bisavós. E um último ponto que eu quero trazer para a gente já ir fechando, foi algo que eu falei ali nos stories de ontem, e que eu quero trazer aqui para que você comece a tomar consciência. E existe um ponto também, com relação a essa questão de lealdade familiar, sobre o nosso nome. Sabe quando alguém coloca nome para homenagear, ou de forma inconsciente, por exemplo, o meu nome, minha mãe chama Sueli Suzana, minha bisa chamava Suzana, minha tia-avó chamava Arabella Suzana, e quando olha para minha árvore genealógica, tem um monte de Suzana na minha família. Por parte de mãe, quem deu meu nome foi o meu pai. De uma forma inconsciente, porque não foi de uma forma consciente para homenagear, ele chama minha mãe de bem. Bem, vou dar o nome dela para homenagear você. Não foi. Ele quis escolher esse nome, só que de uma forma inconsciente, o meu nome está conectado honrando todas as Suzanas da família.
Então, se você tem um nome igual da sua mãe, para quem é júnior, neto, enfim, tem nome de pai, avô, ou Su, pulo uma geração, mas eu tenho o mesmo nome. Pode ser que seja importante você olhar para isso. Porque a hora que você tem um nome honrando outras pessoas, o que estava acontecendo comigo, no meu caso? Eu sou a Suzana, minha mãe Suzana, minha tia Belinha, que era a tia avó, era a Bela Suzana, minha bisa Suzana, olha aqui. Aí sabe o que eu tava fazendo? Tomando o lugar dessas Suzanas aqui que eu não dava conta. Isso acabou, como eu tava totalmente fora do meu lugar, lembra que eu falei do coisa da coluna? 3 hérnias na cervical. Então, se hoje você tem nome em homenagem a alguém, mesmo que não foi de uma forma consciente, o nome também é uma dinâmica inconsciente que faz a gente repetir padrões. Percebe que tudo isso que eu tô trazendo é fenomenológico, não é racional. Porque o racional a gente enxerga, a gente sabe. O meu trabalho é justamente trazer consciência das dinâmicas inconscientes que acontecem aí na sua vida, seja de travas, seja de pesos, seja de autocobrança, seja de dificuldade de se comunicar, da carreira que parece que não vai, de você se sentir invisível, para que a partir daí você possa tomar consciência. E a constelação familiar é justamente isso. É como se você olhasse sua vida de fora para você identificar para onde o seu coração, para onde a sua alma, para onde o seu emocional está olhando, que não é para onde você deseja, se para onde você deseja não está indo da forma que você gostaria. Então, deixa eu ver se tem algum ponto aqui que é importante olhar, é importante falar. Então, é essencial que você comece a olhar para tudo isso. O primeiro passo de tudo isso que eu fui trazendo, a primeira camada, porque vocês perceberam que eu trouxe questões da infância e da relação com os pais, até questões que foram passando transgeracionalmente. Mas o primeiro passo, a primeira camada, não adianta você querer olhar lá atrás. Por exemplo, teve uma pessoa que eu atendi, ela comprava um monte de curso e não conseguia finalizar. A hora que a gente foi olhar, as mulheres que vieram antes, mãe, avós, enfim, não tiveram o direito de estudar, porque a mulher não pode, só os homens podem. De uma forma inconsciente, ela dizia assim para as mulheres do sistema dela: vocês não puderam estudar, eu também não vou concluir, não vou ter nenhum diploma. E aí a gente trabalhou tudo isso. Então existem questões da primeira camada da infância e questões que podem estar conectadas até 7 gerações que vieram antes de você. Mas o primeiro passo para você começar a olhar a partir de agora é olhar como você enxerga os seus pais hoje. Você está no seu lugar? O olhar para eles é um olhar de julgamento? E aí provavelmente você se julga também. Como que é essa relação? E quando eu falo essa relação, não é sobre morrer de amores, não é sobre ficar visitando, não é sobre passar pano para o que aconteceu. É sobre, você já olhou para sua criança e para essas feridas? Ou é a sua criança que quer agradar, que se cobra para ser perfeita, que deixa todo mundo em primeiro plano e você em último, que se abandona para fazer um esforço para ser vista? Você já olhou para ela? Onde que você está? Que cadeirinha que você está sentado, sentada? Qual é o seu olhar para a vida? Você tem conseguido olhar para a sua vida? Você tem regado o seu vasinho chamado vida? Você tem conseguido transformar as dores, as suas feridas emocionais em amor, em talentos, em potencial? É esse movimento que a gente faz dentro da constelação e é esse movimento que é essencial para que você possa olhar para a vida. Quando a gente fala sobre essas leis sistêmicas, como que está isso no seu dia a dia? E um outro ponto importante para olhar é se você perdeu algum ente querido, alguma pessoa muito querida, a melhor forma de você honrar a vida dela é sendo plenamente feliz. É entendendo que essa pessoa vai estar aqui dentro do seu coração. Esses dias, não sei se vocês acompanharam, 2 sobrinhas minhas, elas têm diferença de uma semana, de uma para outra, fizeram 15 anos, né? Teve festa de uma da mais velha, uma semana, e depois da outra. E quando tem essas festas, eu perdi minhas 2 avós, tanto materna quanto paterna, na diferença de 1 ano, mais ou menos. E não faz muito tempo. E de vez em quando, quem a gente ama, a gente lembra. E eu lembrei muito delas.
E a hora que eu lembrei, eu tinha duas opções. Ficar ali sofrendo enquanto eu sinto sua falta, e é natural a gente ter saudade. Ou eu tinha a opção de falar assim: vó, em honra a você eu vou ser feliz. Em honra a você eu vou curtir muito esses aniversários. Uma das minhas avós, as duas na verdade gostavam muito de viajar. Eu posso optar em viajar e sentir culpa, ou sentir culpa porque meus pais estão em casa, ou viajar, passear, curtir, ou soltar a minha voz e dizer: já custou demais para vocês, já custou demais para mim também. Em honra a vocês, para mim pode ser mais leve. Esse é o olhar com amor. É claro que eu estou trazendo aqui de uma forma macro, mas é um passo que você já pode começar a fazer no seu dia a dia. E depois, se surgir dúvida, porque às vezes vem o desconforto de querer perguntar alguma coisa aqui, fica à vontade para mandar direct. Quem é de Americana, região, até de São Paulo, já vieram pessoas de São Paulo para constelar. A gente vai ter a nossa constelação presencial no dia 27, você pode vir para constelar ou pode vir para assistir, eu passo as informações. E online, o individual, eu atendo pessoas do mundo todo. Porque tem várias pessoas que eu atendi que mudaram de país e continuaram sentindo vazio, que mudaram de país e continuaram tendo problemas nos seus trabalhos, porque não é o externo. Às vezes a gente vai buscar no externo o que internamente está acontecendo. Aí você fica à vontade para mandar direct na minha bio, no perfil, tem o link que direciona para o WhatsApp pro nosso contato, eu que respondo cada pessoa. Então envia, que aí até amanhã eu vou respondendo todo mundo, passo todos os detalhes, informação de valores, a gente agenda um horário para olhar especificamente para você, para que a gente possa acessar o seu campo, o seu Wi-Fi e identificar o que está acontecendo, para que a partir daí a vida possa ser mais leve. Combinado? Me fala como que foi, ou depois vamos fazer o seguinte, lembra que eu falei do equilíbrio de troca? Daqui a pouquinho eu vou subir a gravação dessa live aqui no Instagram, como forma para a gente manter esse equilíbrio. Lembra de curtir, se quiser lá nos comentários, coloca seu principal insight ou em uma palavra, como que foi ouvir, aprender tudo isso, como isso reverberou no seu coração. E se quiser, clica no aviãozinho e compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, porque pode ser que tenha uma pessoa que você convive que está querendo ser mãe da própria mãe e que às vezes está falando para você: nossa, eu tenho uma dor nas costas, tenho uma exaustão que eu não aguento, nossa, mudei de emprego, está acontecendo a mesma coisa. São sintomas que ela não está no lugar dela. E a partir do momento que a gente vai tomando consciência, a vida vai sendo mais leve. Para que você não vivencie mais guerras internas dentro de você. Para que você realmente não pare mais um passo antes de conquistar aquilo que você quer, mas que você dê esse passo e tenha a vida, tenha a carreira, tenha as relações da forma que você realmente merece. Com alegria, de um jeito que seja prazeroso, de um jeito que seja leve. A Kelly falou: foi excelente, muito obrigada pela entrega. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Eu fazia sempre as lives no horário do almoço, mas eu fiz uma enquete, grande parte das pessoas pediu para ser à noite. À noite é onde tem mais atendimentos também, então ainda estou tentando conciliar, por isso que a gente ainda não está com uma data fixa, que era sempre às quartas na hora do almoço, mas vou ajustar para deixar um dia fixo para essas lives, que é o primeiro passo. Aqui nas lives o processo é trazer consciência. Depois do trazer consciência é o que eu preciso fazer para que as coisas possam mudar e para que eu consiga ter consistência, que é o grande desafio da maioria das pessoas. Um beijo no coração de vocês, sintam-se abraçados, abraçadas. E mesmo que hoje você sinta culpa, mesmo que hoje em muitos momentos você duvide de você, mesmo que hoje em muitos momentos você se questione de por que comigo, ou que você sinta que está pesado e não compartilhe com ninguém, eu vejo a sua força, eu vejo o potencial e o brilho incrível que tem aí dentro de você. E eu falo que isso é uma grande missão. Eu fico até emocionada quando eu falo isso, mas eu falo que minha grande missão de vida é direcionar, ajudar cada vez mais pessoas a soltar esses pesos, soltar essas armaduras, para que cada pessoa consiga enxergar o brilho que eu consigo ver em cada uma delas. O brilho que muitas vezes as pessoas dizem para você e você não consegue receber. E se você não consegue receber isso, as outras coisas também você não dá permissão para receber.
mas eu vejo você. E eu vejo todo o amor e todo o potencial que existe aí. Um beijo grande, vou deixar a live gravada, lembra de curtir, de compartilhar, de comentar, pra gente manter nosso equilíbrio de troca. Uma linda noite pra você. Tchau, tchau.